Olá, tudo bem? Bom, tradicionalmente no segundo domingo de agosto nós comemoramos o Dia dos Pais. E eu não sei como foi para você aí essa celebração. Talvez tenha sido um dia feliz, de homenagens, almoço, esse momento gostoso de reunir a família. Ou talvez não, talvez tenha sido um dia triste, um dia de reflexão, saudade, tristeza. Talvez por uma separação geográfica, talvez pela ausência do seu pai, talvez pela situação de luto, talvez por um abandono da figura paterna, ou ainda por um histórico difícil nessa relação pai e filho. Mas, independente de como foi essa celebração dessa data, Deus nos fez nascer a partir de uma família. Foi preciso um pai, foi preciso uma mãe para que nós nascêssemos. E eu queria refletir com você um pouquinho sobre alguns princípios que a palavra de Deus nos traz para essa relação de pais e filhos. E não tem como a gente tocar nesse assunto sem considerar que Deus nos adota como seus filhos. Eu acho que esse tem que ser um ponto de partida muito necessário quando vamos falar sobre o princípio da paternidade nas nossas vidas. Então, através do que Cristo fez por nós na cruz, que muda tudo, nós temos não somente paz com Deus, mas também temos o privilégio de nos tornarmos filhas de Deus, né? Por meio aí da adoção. Então, João, capítulo 1, versículos 12 e 13, vai dizer: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Minhas irmãs, que privilégio sabermos que através de Cristo e através da ação do seu Santo Espírito, nós então podemos sermos adotadas como filhas de Deus. Bom, mas a Bíblia também vai falar sobre o nosso relacionamento com os nossos pais sanguíneos, né? Dessa descendência natural, dessa genética dada por Deus a nós. E dentre os princípios que a palavra de Deus vai trazer para esse relacionamento das nossas vidas, eu quero destacar a honra aos pais. Esse princípio é repetido 9 vezes nas Escrituras. Então, começa desde Êxodo ali, capítulo 20, naquele contexto dos 10 mandamentos, quando o texto bíblico vai dizer ali no versículo 12, né? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. E vai também repetir isso no Novo Testamento, e em especial no texto de Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 3, e eu quero refletir com você o que esse pequeno texto nos diz. Diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Bom, embora sejam apenas 3 versículos, a gente pode extrair muito conteúdo e muito estudo bíblico disso. Mas eu quero apenas destacar a obediência e a honra aos pais. Eu estou usando como material esse livro, Lar, Família e Casamento, do pastor David Merck. E é um livro que vai aprofundar essas questões, então deixo aqui de recomendação para você, caso você queira saber mais sobre esse assunto. Mas o pastor nos ensina, no estudo que ele desenvolve, de que Deus valoriza as autoridades como representantes dele. Então, quando a gente pensa no contexto de maridos, de pais, de governantes, eles sim representam o reino de Deus aqui na terra. Quem rejeita esses governantes não rejeita os homens, mas rejeita a Deus. E o amor a Deus manifesta-se pela submissão bíblica, nesse caso que a gente está falando aqui de filhos por meio de filhos aos seus pais por meio da honra. Então, olha só uma citação que o pastor coloca: a honra e a obediência do filho aos pais é o primeiro passo importante
para aprender a honrar e obedecer a Deus. Se a criança desonra e desobedece ao pai, provavelmente terá a mesma atitude para com Deus. Puxa, que sério, você já tinha pensado nisso? Não é à toa que na nossa sociedade a obediência aos pais e às autoridades tem sido tão atacada. Esse é um assunto muito sério e que muitas vezes nós vamos de forma sutil nos distanciando do que a palavra de Deus nos orienta. Então, que Deus nos ajude a de fato honrarmos essas autoridades nas nossas vidas. Bom, e aí o texto de Efésios então vai dizer sobre obedecer e honrar aos pais. E se a gente poderia considerar, a obediência é essa forma inicial de honrar os pais. Mas a honra em si, ela parece não ter data de validade, é assim que o autor coloca no estudo. Eu achei isso muito legal, a gente pensar que a honra não tem data de validade em relação aos nossos pais. Para os filhos que estão debaixo da autoridade dos pais, a obediência imediata, completa, interna, é a maneira principal de honrar os pais. Mas com o passar do tempo, essa obediência deixa de ser uma obrigação dos filhos que não moram mais com os pais, como é o caso de filhos adultos ou de filhos adultos independentes. Mas a honra, ela precisa continuar. Então, perceba que aqui no versículo, quando fala honra teu pai e tua mãe, não diz apenas que os filhos com pais cristãos é que devem honrá-los. A honra é devida, mesmo que os pais não sejam dignos humanamente falando. Para algumas de nós, pensar em honrar o nosso pai pode ser algo doloroso. Talvez o seu pai nunca se mostrou digno da sua posição e responsabilidade como pai. Se para algumas pensar em honrar o pai pode ser algo feito com alegria, com devoção, outras de nós precisarão fazer por dever e até por certa tristeza. Mas independente de como seja a nossa relação com o nosso pai, isso não muda o padrão estabelecido por Deus. Precisamos nos lembrar que Deus nos colocou em nossa família com um propósito específico. Então você se lembra, por exemplo, do caso de José e da resposta que ele deu ali diante de tudo que ele viveu com sua família, com seus irmãos. José sabia disso e ele respondeu em Gênesis capítulo 50, versículo 20, a gente tem esse registro que ele diz assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então José sabia desse propósito específico, ainda que o seu contexto familiar fosse difícil. Bom, e aí no estudo, o pastor Merck, ele vai citar aí 7 maneiras pelas quais nós podemos honrar os nossos pais. E fique tranquila que eu não vou destrinchar todas elas, mas ele fala sobre a questão da obediência, ele fala sobre buscar conselho dos pais, ele fala sobre o respeito que podemos dar aos nossos pais, e ele também fala sobre a gratidão. Então, vamos pensar que mesmo filhos que são de lares desestruturados podem achar motivos pelos quais agradecer aos seus pais. Porque gratidão é a marca de um coração controlado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Então, meu desafio para você é que você não pense apenas no Dia dos Pais, inclusive, que já passou, como uma oportunidade de demonstrar essa gratidão e essa honra, mas que você possa expressar isso no dia a dia, nas pequenas coisas, em pequenos gestos, quando as mais variadas situações surgirem, que você se lembre que a honra não tem data de validade para os nossos pais. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a nos submetermos às autoridades instituídas por Deus em nossas vidas. Que Ele nos ajude a entendermos que honrar nosso Pai não é uma opção, mas é uma obrigação. Então eu desafio você a pensar nisso. E que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua relação com o seu Pai. Um grande abraço e até a próxima.